Este é o podcast dos pequenos grupos da Segunda Igreja Batista em Candeias. Curta, compartilhe, seja abençoado e abençoe vidas. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast dos pequenos grupos da Segunda Igreja Batista em Candeias. O tema de hoje é Arrependei-vos e Convertei-vos, por Cleonaide de Souza Pinto. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz o seguinte: Quem esconde os seus erros não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. O que significa arrependimento? A palavra arrependimento é de origem grega e significa mudança de direção e mudança de mente. Desse modo, onde não existe um processo de mudança de atitude, não há arrependimento. Falhar é humano, mas decidir manter-se nas mesmas práticas demonstra que tem algo errado com a disposição interna de evoluir. Como afirmou Martinho Lutero, o cristão é sempre pecador, é sempre arrependido e, por isso, é sempre santo. Estudando a missão de João Batista, percebemos que sua mensagem central era: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Atos, capítulo 9, versículos 19 e 20. O tempo de paz interior, equilíbrio da ansiedade e refrigério da alma, Jesus garante para todos os que desejarem renunciar seus delitos e pecados. Ampliando os princípios tanto na direção da fé e nas mais variadas formas de relacionamento, é preciso alinhar o amor e zelo pela mudança. A primeira exortação de Jesus Cristo ao assumir seu ministério foi: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Atestando que o toque da fé produz frutos dignos de arrependimento. Ser cristão não tem a ver unicamente com o hábito de frequentar um templo, ou fazer doações aos pobres, ou até adotar um certo estilo de vida. O apóstolo Paulo esclarece em Romanos, no capítulo 2, no versículo 13, o seguinte: Portanto, não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Alinhar a vida aos princípios bíblicos por meio da fé na morte de Cristo em nosso lugar. Enfim, por causa de Jesus, foram cancelados os nossos pecados. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Portanto, somos salvos pela fé em Cristo e não por causa do nosso merecimento. Lembremos com esperança o que escreveu o salmista em Salmo 51, no versículo 7. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Compartilhando a vida. O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração que você precisa se arrepender e consertar diante dele? Comente o que você entendeu da frase de Martinho Lutero sobre arrependimento. E assim encerramos o nosso podcast de hoje. Até a próxima! Você ouviu o podcast dos pequenos grupos da Segunda Igreja Batista em Candeias. Até a próxima!